Você agora vai ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Ronaldo Vilela. Ele é pastor-presidente do Ministério Evangelístico Salvos para Anunciar, Mesa Church. Pastor Ronaldo também é professor de homilética e oratória. Também é palestrante. Prepare o seu coração para ser impactado pelo poder da palavra de Deus. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 11. Vem comigo nesta palavra. Diz assim: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Glória a Deus. Este texto é bem conhecido, nós acabamos de cantar uma canção que fala a respeito deste texto. E aqui em Êxodo 14, o povo já tinha saído do Egito. Por cerca de 430 anos, o povo esteve escravo no Egito. Pastor Ronaldo, como é que o povo foi parar lá no Egito? Quando, num período de fome, no tempo de José, José levou toda a família de seu pai para lá, 70 pessoas. E aqueles homens começaram a se multiplicar ali. Ali estavam formadas 12 tribos de Israel. Então as 12 tribos, elas se formou no Egito. E eles se multiplicaram tanto. Um dia, Deus ouviu o clamor de alguém que não aguentava mais ser maltratado. Alguém que não queria mais permanecer na escravidão. Deus ouviu o clamor e levantou Moisés para tirar aquele povo de lá. Tirar aquele povo do Egito. No entanto, antes de Deus tirar eles de lá, aconteceu que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, para mostrar a Faraó o seu poder e que ele estava no controle. Não era Faraó que mandava como ele pensava, que ele não deixaria aquele povo sair dali. No entanto, Deus mostrou o seu poder e arrancou o povo de lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você, para nós, esta palavra, nesta noite, significa, o Egito, significa o mundo que nós vivíamos. Ou seja, que mundo, pastor Ronaldo? A gente não permanece no mesmo mundo? Eu digo o sistema do mundo. Um mundo de pecado, um mundo que não agrada a Deus. Este povo estava no Egito. Mas agora Deus começa a falar para Moisés que vai levar o povo para uma terra
prometida, uma terra que Deus promete. Não, lá vocês não vão ser escravos, lá vocês vão ser patrão. Então, alguns ficam empolgados, acreditam, mas outros ainda ficam duvidosos. Depois das 10 pragas, eles saem. Depois de morrer todo primogênito no Egito, ou seja, todo primeiro filho dos animais, quanto também até o filho do próprio faraó, o primeiro filho dele morreu à meia-noite de um dia, ou de uma noite, melhor dizendo. Aí o povo sai. Só que a Bíblia vai dizer também que eles foram por um caminho que não era um caminho costumeiro. Moisés era um homem que conhecia o Egito, porque ele já havia morado lá. Agora Deus foi buscar ele na terra de Midian e ele voltou para o Egito. Se Moisés, ele fosse pela cabeça dele, pela mente dele, ele não escolheria aquele caminho que Deus escolheu. Porque Moisés sabia que ali não tinha passagem, que ali não era um caminho. Tanto é que eles se depararam de frente do Mar Vermelho. Por quê? Porque ali não existia caminho. Existia outro caminho. Só que no outro caminho estava acontecendo uma guerra. O caminho era mais perto, mas Deus não permitiu que eles fossem por esse caminho mais perto. Quantas vezes nós queremos que Deus nos leve pelo caminho mais perto e Deus faz a gente dar a volta? Porque Deus, Ele quer nos ensinar. Deus não quer entregar de bandeja para a gente quer para já as coisas. Se for do nosso gosto, quantas orações que a gente já fez para Deus e Deus não atendeu do nosso jeito. Glória a Deus que Deus não atende todas as nossas orações. O melhor é o plano de Deus, o melhor é o caminho que Deus escolhe para nós. Então Deus leva eles por um caminho. Eu imagino Moisés pensando na mente dele: eu conheço esse caminho, gente. Eu conheço, aqui não tem estrada. Eu vou confiar no Senhor. Mas olha, pelo que eu entendo, é mais ou menos igual Pedro. Jesus chega no barco dele e fala assim: lança a rede lá do outro lado. E o Pedro fala: eu peço faz anos, eu entendo, mas eu vou fazer por causa da palavra do Senhor. Porque o Senhor está mandando eu jogar a rede, é que eu vou fazer. Eu quero entregar uma palavra para alguém aqui. Você pode ter conhecimento do local, você pode ter conhecimento de como faz o trabalho, você pode ter experiência de falar: eu sei fazer acontecer, mas dependa de Deus. A palavra de Deus é melhor, o caminho de Deus é melhor. Deus sabe o que está fazendo. Deus está entregando uma palavra para alguém aqui que está pensando assim: eu sei fazer, mas eu não sei por que não está acontecendo. E Deus está dizendo para você: confie em mim, porque eu estou te levando por um caminho diferente que você nunca percorreu. Aleluia. Aí vai Moisés. Se a gente pensar quantas pessoas estavam ali, diz a Bíblia que eram 600.000 homens, fora crianças e mulheres. Estudiosos dizem que dava aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era muita gente. Era muita gente. Imagina agora que responsabilidade para Moisés liderar esse povo. Moisés olha aquela multidão e ele se depara. O Mar Vermelho na frente. Versículo 11, por favor, Wellington, onde a gente estava lendo. Diz que ali aqueles homens começaram a murmurar. Porque tem gente que é assim, ela pensa que a vida não vai ter dificuldades. É só ela se deparar com uma situação difícil que ela vira a reclamar. Como se reclamar fosse resolver. Outro dia eu ouvi uma frase muito forte que diz assim: assim como a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. O diabo recebe a murmuração, Miguel, a reclamação, como uma forma de adoração a ele. Ele gosta. Ele gosta que as pessoas reclamem. Ele gosta que as pessoas murmurem. Porque uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, ela não está conseguindo entender o que Deus está tentando mostrar para ela. Eles estão parados diante do Mar Vermelho e eles pensam: acabou.
Acabou pra gente. E eles disseram assim: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. O que eles estavam pensando? Nós vamos morrer agora. Acabou para nós. Não tem mais jeito. E eles pensaram assim, ó, se fosse para a gente morrer aqui, não era melhor a gente ter ficado como escravo lá? Pelo menos escravo eu ia ter vida. Esse foi o pensamento lógico deles. Como escravo, eu vou ser escravo, porque tem gente que é assim, ela prefere viver numa vida de sofrimento, numa vida de escravo do inimigo, escravo do pecado, do que passar a depender de Deus. Ela prefere morrer sofrendo do que começar a dar passos de fé, segundo a dimensão daquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Versículo 12, outra reclamação. Eles disseram: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, eles preferiam ser escravos dos egípcios. Ah, se eles conseguissem enxergar além do Mar Vermelho. Talvez tenha um mar bem na frente do seu caminho. Você está olhando hoje para a sua vida e está falando: meu Deus, como que eu vou passar depois disso? Você não está vendo, mas o Deus que está acima desse mar, Ele já tem um plano certo para fazer acontecer. Não se mova pelo seu momento, não se mova pela lógica, porque pela lógica nada iria acontecer. Aí Moisés procura acalmar eles no versículo 13, dizendo: não temais. E eu gosto do que Moisés diz aqui: não temais, estais quietos. Ó, tem hora que é melhor a gente não falar nada do que a gente falar o que não deve falar. Tem hora que se a gente quem é que talvez não teve um momento, uma crise de fé? Estou com crise de fé? Não vou sair contaminando as pessoas. Não vou contaminar minha família, não vou contaminar a igreja, não vou contaminar minha célula. Vou ficar assim, ó. Não estou com fé para isso, mas também não vou falar para ninguém que eu não estou com fé. Moisés falou: não temas, estejam quietos, e vocês vão ver o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios, os mesmos que vocês estão pensando em voltar a servir Ele, que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Quando eles estavam chegando no Mar Vermelho, eles olharam lá em cima, e Faraó já tinha preparado o exército dele, e estava vindo para buscar todos aqueles homens. Quando eles olharam aquilo, eles pensaram: meu Deus, já era para nós, vão nos matar aqui, ou vão nos levar de volta. Moisés disse uma palavra: dá uma olhadinha lá para os egípcios, é a última vez que vocês vão ver eles. Tem coisa que Deus vai tirar da nossa vida e é para sempre. Vou repetir. Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida e é para sempre. Ele disse assim: os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite para alguém aqui? O que te escraviza nunca mais vai te escravizar. Vou repetir até que alguém entenda. O que te escraviza nunca mais vai te escravizar. Quem te escravizava, quem te prendia, quem fazia você trabalhar forçado, viver uma vida de sofrimento, nunca mais, nunca mais. O Senhor está liberando uma palavra aqui de libertação sobre a vida de alguém. Nunca mais esse vício, nunca mais a pornografia, nunca mais isso volta para a sua vida. Eu gosto de uma passagem no Novo Testamento, que é do cego Bartimeu. Quando Jesus chama ele dá um salto, se coloca em pé e diz que ele tinha uma capa. Quando, antes dele se apresentar, Jesus, sabe o que ele fez? Ele pegou aquela capa e
jogou fora e chegou diante de Jesus. Para Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: eu quero ver. Jesus curou ele, mas Jesus não arrancou a capa dele. Jesus curou ele, mas não arrancou a capa dele. Sabe o que significa? O que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. E aquilo que você não pode fazer, pode ter certeza que ele vai fazer por você. Curar, aquele homem não poderia se curar, mas Jesus podia curar ele e curou ele. Mas arrancar a capa, Jesus falou assim: eu até posso fazer por você, mas não vou fazer, porque isso depende de você. Aquele homem estava dizendo: eu não quero apenas ser curado, eu também quero sair de ser um mendigo, eu não quero mais isso para a minha vida. Ei, tem coisas que você precisa hoje tomar uma decisão e falar: eu não quero mais essa capa sobre a minha vida, eu jogo ela fora hoje. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tem hora que não é a gente que batalha, tem hora que é o Senhor que batalha por nós. Tem horas que você não adianta querer na sua força, que é o Senhor quem vai fazer por você. Você só precisa fazer a sua parte. Depois, no versículo 15, Deus vai dizer assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tem momento que a gente precisa, é só cumprir com aquilo que o Senhor falou. O Senhor falou para eu ir? Eu vou ir. Aí acontece o seguinte: numa mão tem o cajado, na outra mão não tem nada. Moisés faz assim, para diante do Mar Vermelho, e aquele mar começa a se abrir. Começa a se abrir. Não tinha caminho ali. Deus fez abrir um caminho. A Bíblia diz assim que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus abre porta onde não tem nem parede. Deus abre caminho no meio do mar. O que Deus está dizendo para você é que a solução que você está procurando na terra, que você está procurando nas pessoas, essa solução vai vir de Deus para a sua vida, e Deus vai ser glorificado na sua vida, e você vai lembrar: meu Deus, não tinha como eu sair dessa situação, não tinha como resolver isso, mas Deus fez acontecer. Aleluia! É assim que vai acontecer na sua vida. Eu quero profetizar que a sua história vai ser um testemunho e vai ser contada não apenas por você, mas por outras pessoas. Hoje de manhã recebi uma mensagem que alegrou muito meu coração. Uma irmã que me viu converter há 15 anos atrás. Hoje ela me mandou uma mensagem. Ela não me manda mensagem, ela não é uma pessoa que fica conversando comigo. Ela mora, acho que em São Paulo, capital. E ela me mandou uma mensagem assim, dizendo: Ronaldo, preguei domingo na igreja. Esse é o vídeo da minha igreja, estou mandando aí para você. E esses dias que eu estava pregando na minha igreja, eu contei sobre você. E eu falei: meu Deus, estou lá em São Paulo. Estão contando sobre mim, estão contando sobre o meu testemunho. E ela falando assim: eu lembro a primeira vez que você chegou na igreja, e eu contei para a igreja lá. E hoje você é um pastor. Hoje você está ali servindo no ministério. E eu falei: meu Deus, Deus é maravilhoso. É assim que vai acontecer na sua vida. O seu testemunho vai ser contado em outros lugares. O seu testemunho vai servir para inspirar outras pessoas. A sua fé vai romper barreiras. Aprenda a depender de Deus, aprenda a confiar em Deus, descansa esse coração. Ei, Deus, Ele faz acontecer. Aquele povo chegou, pensaram: é o fim da linha, até que Deus faz assim, ó.
O versículo 16 diz que eles iriam passar a seco. Eu imagino se alguém estava descalço naquele dia, tentando sentir a umidade do chão. Deus tinha um sugador que foi sugando tanta água assim e não sugava areia. Parou para pensar nisso já? A areia ficou. Eles passando a seco. Mas meu pé não está molhando. A seco. Eu falei que a seco é a seco. E aquele povo passando. Agora, quanto tempo você imagina que passou, que demorou para todo aquele povo passar? Se era cerca de 2 milhões de pessoas. Diz a Bíblia que foi a noite toda. Agora imagina comigo a cena. Moisés, o povo, o mar já está aberto. Só que os egípcios estão vindo. Agora, eles já começaram a entrar no mar. Diz que tinha um anjo que estava à frente deles. Só que quando o anjo percebeu que os egípcios estavam vindo, o anjo saiu da frente e foi para trás do povo, foi na retaguarda deles. Salmo 121. O Senhor é quem te guarda. Guarda a tua entrada, guarda a tua saída, guarda a tua frente, guarda a tua retaguarda, guarda você na lateral. Ele guarda você em todo o tempo. É por isso que ele começa o salmo dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes e digo, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Levanta a sua mão, você que está esperando em Deus, confia no Senhor. O Senhor é teu socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem a solução. Ei, não foi por acaso que você saiu da sua casa nesta noite, foi para você ouvir essa palavra e para você confiar a sua vida nas mãos do Senhor e saber que Ele cuida de você, que Ele tem a solução. Se precisa estar na frente, Ele está na frente. Se precisa estar atrás, Ele está atrás. Mas você não vai morrer no meio do caminho. Não, você não vai morrer no meio do caminho. O Deus que falou para você, sai do Egito, é o Deus que garante a sua vida no meio desse trajeto. Encoraja alguém aí, chacoalha alguém aí, pega na mão de alguém e fala assim: a promessa está de pé. Aleluia, Deus se responsabiliza pela sua vida. Porque às vezes a gente pensa que não vai dar. A gente começa a entrar em crise. A gente começa a ouvir tanta gente que a gente não deveria ouvir. Aquele povo estava murmurando. E o Moisés encorajando o povo. Vem o anjo. E fica ali guardando. A noite toda, diz a Bíblia, que os egípcios não conseguiram tocar nos hebreus. Os hebreus atravessam todo o mar. Agora sai o anjo dali e vai deixar eles entrarem. Quando os hebreus atravessam o mar e os egípcios começam a entrar no mar e pensam assim: vamos entrar por esse caminho que a gente vai alcançar eles. Entenda uma coisa: o caminho que Deus abre para um, às vezes não abre para outro. Às vezes você está querendo levar egípcio junto com você e o egípcio vai morrer afogado. Tem gente que às vezes a gente quer colocar junto com a gente, e o caminho que Deus abre, às vezes é para um e não é para outro. Lembra do Abraão que quis levar o Ló? Abraão saiu da terra e Deus falou assim: vai você. Ele pegou a esposa dele e quis pegar o Ló. O Ló só atrapalhou a vida dele. Então, às vezes, a gente quer levar uma bagagem que não é. E também outra coisa: não queira andar num caminho que Deus não abriu para você. Porque às vezes Deus abre para o seu irmão e não abre para você. E o caminho que Deus abre para você não é para o seu irmão.
Então a gente não tem que querer copiar ninguém, não tem que querer ser igual a ninguém, a gente tem que entender o plano que Deus tem para a vida de cada um. Eu lembro quando eu comecei a pregar, eu falava assim, agora eu quero pregar igual fulano, agora eu quero pregar igual Beltrano. Normal, né? Quem canta, às vezes quer cantar parecido com alguém, até que Deus forma a verdadeira identidade na gente e a gente entende, não, eu não preciso imitar ninguém, eu preciso ser eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser. E para concluir, diz que eles atravessaram o mar se fechou e matou os egípcios. E como Moisés tinha dito, vocês nunca mais vão ver os egípcios. Eles morreram e aqueles homens seguiram estrada pelo deserto, em sentido à terra prometida. Pastor, eles chegaram? Alguns deles sim. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a barreira que hoje está na sua frente, ela vai cair por terra. A barreira que está na sua frente, que você não consegue ver continuidade desse caminho, ela vai cair por terra e Deus vai ser glorificado na sua vida. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Se você quer agendar o pastor Ronaldo Vilela, entre em contato com este número que está aparecendo aqui na tela agora.